O texto para a mensagem de hoje está contido no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de 1 a 7. O texto diz: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus disse: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Bem, muitos conhecem essa história, esse maravilhoso dia em que Jesus deu visão para um homem cego. É maravilhoso isso, não é? Sem dúvida. Mas na reflexão de hoje eu gostaria de meditar com você sobre alguns outros aspectos interessantes dessa passagem bíblica. Não quero aqui apenas falar do milagre em si, pois nem há muito o que falar sobre isso. O milagre de Jesus é algo extraordinário. Mas vamos refletir um pouco mais sobre esse dia tão maravilhoso. Olha, eu te aconselho a ouvir essa mensagem até o final, tá bom? Sei que o dia é corrido e você deve ter muitas coisas para fazer no dia de hoje, mas tire um tempinho todos os dias para ouvir essas mensagens até o final. Eu tenho certeza que isso vai agregar muitos valores em sua vida. Afinal, a palavra de Deus tem muito poder. Bem, a reflexão de hoje é principalmente para você, que se sente sozinho, que se sente triste, abandonado, desprezado, ou não, mas sente que Deus está distante de você devido a tantos problemas e dificuldades que enfrenta. Se você se sente apenas mais um na multidão, então ouça essa mensagem até o fim. Bem, nós vamos começar analisando o verso 1. Ali disse: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Lá estava o homem. Nasceu cego, cresceu cego, viveu a vida toda cego. E não importa o motivo da sua cegueira, o fato é que ele estava ali, no meio de uma multidão, e era cego. Ser cego naquela época não era nada fácil. Hoje, pelo menos, os cegos têm oportunidade de crescer e se desenvolver. Naqueles tempos, não. A sociedade não se preocupava com cegos. Ao contrário, quando uma criança nascia cega, as pessoas pensavam que ele estava pagando por algum pecado. Foi por isso que os discípulos perguntaram, conforme o versículo 2, Mestre, quem pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? Eles fizeram essa pergunta porque os judeus daquela época acreditavam que se alguém nascesse cego, ele estava sendo punido pelo pecado dos pais ou dos avós. Então, pare para pensar. Além de ser cego, aquele homem ainda enfrentava um outro grande problema: o desprezo das pessoas, pois a maioria pensava, se ele está pagando pelos pecados, então que sofra. Para que estender a mão? Para que ajudar? Não é um pecador? Então tem que pagar pelos seus pecados. Assim que a sociedade pensava naquela época. O ser humano é terrível. E o ser humano não mudou não, viu? Hoje as coisas não são muito diferentes. A diferença é que hoje a maldade ela é muito bem disfarçada. O ser humano é implacável. Julga, condena. A maioria fala de amor ao próximo. Muitos cristãos até falam de amor ao próximo, mas mesmo podendo, não concedem oportunidades para as pessoas que mais precisam. Bem, voltando à história, um cego nos tempos de Cristo não ia à escola,
não aprendia a ler, não podia trabalhar. Então, o que se esperava de um cego naquela época? Ele acabava pedindo esmolas. Esta era a situação daquele pobre homem. Ele estendia a mão para viver da caridade das pessoas. Ali num canto, jogado, chutado, desprezado. Se alguém tivesse piedade, daria uma moeda. Mas a maioria passavam indiferentes, sem olhar para ele. Aquele homem nem sequer era notado. Mas o texto bíblico que lemos diz: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Ao vê-lo, o que Jesus fez? Jesus parou. Meus queridos, isso não é maravilhoso? Ali havia uma multidão. Em meio à multidão, Jesus viu aquele pobre cego. Você que está aí ouvindo minha mensagem, talvez num cantinho, talvez ainda na sua cama, no leito de um hospital, ou até na cela de uma prisão, escutando a mensagem pelo rádio. Talvez você esteja tomando seu café da manhã e pensando que ninguém se lembra de você, que ninguém pode entender os seus problemas. Olha, isso é normal hoje, porque esse mundo que nós vivemos é um mundo egoísta. Ninguém presta atenção em ninguém. Entre, por exemplo, às 4 ou 5 da tarde no metrô de São Paulo. Ou então, experimente ficar parado ao meio-dia na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua 7 de Setembro, no Rio de Janeiro. E você vai ver a multidão entrando e saindo, passando, correndo, subindo, atravessando a rua. Você fica ali, parado, mas ninguém olha para você, ninguém presta atenção. Você pode estar pedindo esmola, morrendo de fome. Quem se importa? Pode ter perdido a família. Quem se importa? Pode estar sem emprego. Quem se interessa? Ninguém olha para ninguém. Neste mundo as pessoas vivem sozinhas, sobrevivem sozinhas, ou, na melhor das hipóteses, cuidam das pessoas que estão perto delas, da sua família. E olha lá. Mas o que impressiona no texto bíblico é que, no meio de uma multidão, Jesus passava e viu um homem cego de nascença, um homem rejeitado, desprezado, solitário. Jesus o viu. Ah, meu querido, isso é tão maravilhoso quanto ao milagre que ele realizou. Isso mostra que Jesus, no meio de uma multidão, ele não vê multidão, Jesus vê indivíduos. Para Jesus, não existem multidões, existem pessoas. Ele passa e vê aquele pobre homem cego, desprezado, num canto. Neste momento, o mesmo Jesus está vendo você. Ele não vê apenas a cor do seu cabelo, a cor da sua roupa. Não, meu querido. Jesus sabe das lutas íntimas do seu coração. Jesus Cristo, nosso Senhor, conhece as lágrimas que você derrama e que ninguém compreende. Ele sabe das angústias que te perturbam, sabe as indecisões que você vive. Ele compreende você. Talvez você seja uma esposa maltratada pelo marido, desprezada pelos filhos, menosprezada, explorada, humilhada. Onde está o marido que um dia jurou amor eterno? Onde estão os filhos a quem você dedicou a vida e hoje nem sequer lembram de você? Ou pode ser o contrário, pode ser um homem maltratado e desprezado pela esposa e pelos filhos. Talvez você se sinta murchando na vida, enrugado pelo tempo, se sente acabado ou acabada. E você talvez pense assim: eu estou sozinho, ninguém pode entender o meu mundo, ninguém pode entender minha lágrima. Ah, meu querido,
O mesmo Jesus que no meio de uma multidão viu um cego, um pobre homem desprezado por todos, este mesmo Jesus Cristo é capaz de parar e olhar você nesse momento e entender a sua dor. Você pode não ser um cego de nascença, pode não estar pedindo esmolas, mas da sua dor só você sabe, não é? Jesus Cristo e seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, conhecem a história da sua vida. Não importa qual a sua situação social, não importa onde você está, meu querido, você não é apenas mais um na multidão. Não. Mesmo em meio a 8 bilhões de pessoas no mundo, o mesmo Jesus que notou aquele cego, ele olha para você, ele olha nos seus olhos, ele olha para a sua vida. Você não está sozinho, você não é mais um na multidão. Deus, o nosso Pai Celestial e seu Filho Jesus veem em você e se importam com você. Você não é um erro, você não é um acidente, você não é inútil, você não é rejeitado. Não, claro que não. Essas são mentiras que o diabo quer que você acredite. Então, o que você é? Eu vou dizer o que você é, e eu vou usar a Bíblia para isso. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz que você é obra de Deus. No Salmo 139, 14, diz que você é criado de maneira especial. Em Salmo 139, verso de 1 a 3, diz que você é conhecido por Deus. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, diz que você é criado com um propósito. Em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que você é único e complexo. E finalmente, em 1 João capítulo 4, versículo 10, diz que você é amado por Deus. Sim, meu querido amigo, amiga, você é alguém especial. As circunstâncias podem não ser das melhores. Talvez você esteja passando por um deserto, talvez esteja com feridas profundas. Jesus entendia a dor e o sofrimento daquele cego de nascença. Mesmo em meio a uma multidão, Jesus notou o sofrimento dele e o libertou daquela angústia. Jesus sabe quando você esconde uma lágrima atrás de um sorriso, quando o seu coração dói e quando você demonstra estar feliz, mas com o seu mundo desabando. Deus, nosso Pai no céu, e seu Filho Jesus, o nosso Senhor, sabem de tudo o que acontece dentro e fora de você. Mas Deus não interfere se você não permitir. Lembre-se que Jesus poderia apenas estalar os dedos e fazer o cego enxergar. Mas não, o que ele fez? Ele sujou os olhos do cego com lama e pediu para ele ir lavar. Mas ele precisava fazer a sua parte. Precisava ter fé e precisava ter atitude, se mover. Deus também deseja cuidar de você, mas Ele quer que você permita isso. Você precisa ter ações, ter atitudes que demonstrem sua fé e confiança nele. Deus quer ser a sua fonte de alegria. Ele quer colher as suas lágrimas e fazer surgir um lindo sorriso em seu rosto. Olha, meu amigo, minha amiga, o nosso Pai no céu quer muito que você confie nele, mesmo que seu mundo esteja desabando, pois Deus sabe o que é melhor para você. E Ele tem muitas bênçãos para você, mas você precisa confiar e deixar que através da sua palavra Ele te oriente, Ele te mostre o caminho a seguir. Assim você estará deixando Deus cuidar de você. Que no dia de hoje e sempre
Deus possa te abençoar, te proteger e te ajudar a exercer fé, essa fé tão necessária nesses dias tão difíceis que vivemos. Um bom dia para você.